galerinha! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Babilônia, é o segundo vídeo e como vocês sabem, eu faço tudo pelo celular. Como nós vamos estar gravando dentro de um lugar fechado, a imagem pode ser que fique um pouquinho escura, mas a história está fantástica, tenho certeza que você vai gostar. Não perca nenhum, não esqueça de dar o seu like. Vamos pro vídeo. Bom dia, né? Sejam sempre bem-vindos à Fazenda Babilônia. E nós vamos palestrar para essa turma aqui, informar o que foi a Fazenda Babilônia, antigo engenho de São Joaquim. Tá? Então é isso. Gente, bom dia. Bom dia. Então é um prazer receber vocês aqui na Fazenda Babilônia. Sempre reforçando a proposta, né, do trabalho da Dona Thelma aqui na Fazenda. O assunto aqui é a história. O que foi isso aqui, a importância que tem a Babilônia, a antiga engenho de São Joaquim, o assunto sobre a família e lembrar de um assunto que foi vivido aqui pelo mundo inteiro, que foi a escravidão. Essa fazenda chegou a ter 200 escravos. Teve grandes produções aqui, não teve? Então, o que é de costume é a Dona Thelma receber os visitantes. E a gente auxilia ela aqui na parte da visitação. Só que hoje ela não está podendo e a gente vai tentar passar da melhor maneira possível essa informação para vocês, tá? Bom, então aproveita que não é todo dia que vocês vão encontrar Francisco por aí, né? Depois de José. Engenho de São Joaquim. Primeira fazenda sede do estado de Goiás a ser construída. Recebeu o nome Babilônia, nós vamos saber de tudo isso aí. Só que eu quero lembrar de alguns assuntos que foi vivido a escravidão e o jeito de nós expressar hoje, talvez não pode nem falar. Feito nas coxas. É uma expressão bem popular, né? Feito nas coxas. O que significa isso? De qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Só que lá na escravidão, que aqui chegou a ter 200 escravos, o início para poder fazer as telhas da casa era na coxa do escravo, tá? Molde diferente um do outro. Tem telhas aqui, famosas telhas de coxa aqui? Tem ainda. Só que ao longo do tempo surgiu a casca da madeira, a própria madeira hoje é tudo industrializado. Só que em 1800, Joaquim Alves de Oliveira, com o trabalho escravo aqui, com a produção aqui dos derivados, né, da cana, fazendo rapadura, açúcar, cachaça, se tornando uma grande casa de engenho. Só que se a gente for buscar a origem do nosso estado, o porquê que Goiás, as cidades que temos aí histórica, né, Pirenópolis, que tem tudo a ver com a Fazenda Babilônia, o início tudo foi o ouro. E aqui vem Joaquim Alves de Oliveira e implanta o engenho de São Joaquim. O açúcar e a cachaça, ele fornecia Pirenópolis e Cuiabá. Não era a principal fonte de renda dessa fazenda. Que a principal fonte de renda dessa fazenda foi algodão. Esse sim foi o interesse do Joaquim Alves de Oliveira. Muitas pessoas também chegam aqui e perguntam quem foi Joaquim Alves de Oliveira. Pergunta que poderia ser um goiano. E ele foi um goiano. Nasceu em Pilar de Goiás, terceira cidade mais velha do estado. Aos 6 anos de idade ele ficou órfão. Perdeu o pai e a mãe, né? Então os tios dele deram ele aos padres jesuítas. Então ele foi para São Paulo, teve toda uma doutrina. Com 22 anos de idade retorna para Goiás e constrói aqui engenho de São Joaquim. O que é mais interessante na estrutura dessa casa, que quando ele construiu, essa posição aqui, à direita toda, a casa, residência. Por isso que lá na janela tem grades feitas de madeira. À esquerda, local de trabalho dos escravos. Observando aquela estrutura ali na parte externa, aquilo ali é um engenho.
Só que os engenhos de cana-de-açúcar se classificam em 3 categorias. O primeiro engenho era engenhoca movido pela própria força humana. O segundo engenho, movido à tração dos animais, boi ou cavalo. Trapiche é aquele. Observando aquele lá, a gente vai olhar essa estrutura aqui e imagina aqui dentro um grande engenho de cana-de-açúcar. Se você está imaginando, agora você coloca uma roda d'água. Porque o único engenho do Centro-Oeste movido pela força da natureza funcionou aqui dentro. Teria uma roda d'água, então teria uma água com queda livre que vinha dessa posição. Hoje na frente da casa só uma vala. E então teria uma drenagem com queda livre de água corrente que entrava aqui dentro para mover a estrutura do engenho de cana-de-açúcar. Por causa dos engenhos de cana-de-açúcar. Aqui teve 200 escravos. O guia não sabe o nome de nenhum deles, mas sabe o mérito. Trazia-se grandes mercadorias para Goiás, que chegando aqui, muito valiosa. A primeira mercadoria, sal. Interessante, né? O sal em Goiás se tornava salário. Mas nós sabemos que deu origem à palavra salário, pagavam as pessoas com o próprio sal. Só que aqui em Goiás, em um grande período, você comprava escravo, ser humano, a troco do próprio sal. Então, quando o sal chegava em Goiás, você comprava escravo. Por que não comprava terras? Terras não tinham valor econômico igual tem hoje. Naquela época se media o poder econômico social de uma pessoa, era a quantidade de escravo. Joaquim Alves de Oliveira chegou a ter 200 aqui. Então, trazia o sal para Goiás. Era comum, principalmente em mulher, encontrar o problema da tireoide, a doença do bócio. E o apelido se dá papo, né? Lá em Brasília tem um presídio que chama Papuda. Lá em Brasília o presídio a Papuda é porque as fazendeiras eram papudas. Tinham problema. Falta de iodo que está presente no sal auxilia todo esse processo dessa doença. Em homenagem às fazendeiras, deram o nome ao presídio Papudas. Uma homenagem meio sem graça, mas deram, né? Pois bem, então Joaquim Alves de Oliveira trazia o sal para Goiás, trazia-se pólvora e trazia-se também ferro. Mas o ferro é uma mercadoria muito pesada para trazer no lombo do burro. Trazia suficiente para fazer as ferramentas para trabalhar a madeira. Mais de 70% da estrutura da casa é original, não tem prego e não tem parafuso. Tudo é madeira, tudo é a base de encaixe. Outro assunto. Sobre o trabalho escravo. É uma expressão que as pessoas usam falar. É mais forte um pouquinho. Servir de preto. Vai chegar um ponto que não vai poder falar isso mais, né? Que não é o assunto da história nossa, porque quer dizer que era serviço mal feito, improvisava. O trabalho era feito pela mão escrava. Era vergonhoso trabalhar. Mas será que era? Até hoje nós temos vergonha de posições de trabalho, mas nós devemos isso àquele momento que foi vivido. 1888, Lei Áurea. Abriram as portas da senzala e os escravos foram todos embora. Você acredita nisso? Não. Bom, Joaquim Alves de Oliveira aqui com 200 escravos. Os escravos teve que comprar a carta de alforria. Só que nessa época, de 1888, aqui nessa fazenda, estava em posse dessa fazenda um padre. E Joaquim Alves de Oliveira, com o engenho de São Joaquim, o fundador da fazenda, recebeu o título de comendador do estado de Goiás. Gente, uma voz muito forte naquela época.
Joaquim Alves de Oliveira, o fundador dessa fazenda, chegou a faturar 7 vezes mais que a província de Goiás. Brasília, Tocantins, tudo era Goiás. E a cidade que teria? Goiás Velho, Pirinópolis, Pilar, Lusiânia. E depois foi surgindo outras, Corumbá, Jaraguá. Mas o foco, aonde eu estou falando, no tempo do Joaquim Alves de Oliveira aqui nessa fazenda, era esse o movimento que teria. Alguém já ouviu falar na Estrada Real? O que é a Estrada Real? Hoje. O que é uma Estrada Real hoje? Belém, Brasília, né? BR-153, está bem próximo aqui, né? Estrada Real, quando os bandeirantes vieram, né? Fizeram todas as pesquisas, o assunto do ouro, e assim fizeram a descoberta de algumas cidades, Minas do Rosário de Meia Ponte. O que é essa cidade? Minas do Rosário de Meia Ponte. Pirinópolis, hoje. Então nós recebemos aqui, ao longo do tempo, nessa fazenda, muitos viajantes. E um dos viajantes que se destaca, Augusto de Saint-Hilaire. 1819, o Saint-Hilaire passando em Goiás, tudo mato. E ele chega nessa fazenda e encontra uma grande desbravação. Cultivo da cana, se tornando uma grande casa de engenho, algodão a principal fonte de renda, mandioca a base alimentar. Só que então, em 1819, Augusto de Saint-Hilaire passando em Goiás, chegando aqui, encontrando todo esse movimento, ele fala para o proprietário que aqui se parecia uma verdadeira Babilônia pela grandiosidade e arquitetura. O proprietário Joaquim Alves de Oliveira vira para o Saint-Hilaire: de hoje em diante essa fazenda receberá nome Babilônia, nome de origem, engenho de São Joaquim. Primeira fazenda sede do estado de Goiás a ser construída, nós estamos visitando, e é a casa da dona Thelma. Ela mora aqui. Acredita que ela ficou herdeira da fazenda sozinha? Fato da nossa história, a mulher não herdava. É original desde a fundação, desde 1800, passou pela restauração em 2008, manteve todos os traços original. E aqui observa bem o comportamento da missa, como ficava o padre, o pessoal. Dentro das igrejas, homens de um lado, mulheres de outro. Aqui na fazenda, o padre de costas para o povo, celebrações todas em latim. Separação, mulheres dentro da casa com essa treliça fechada, as mulheres lá dentro. Fora os homens, e aqui dentro só o padre e a pessoa que auxiliar ele. Os escravos não participavam na hora da missa, porque aqui seria a capela do Senhor de Engenho. Saint-Hilaire descreve que ao lado da senzala teria a capela dos negros. Era tudo separado. O artista que fez, ou os artistas que fizeram, são desconhecidos. Não tem assinatura. Por não ter assinatura, foi levantada uma hipótese pelos historiadores, poderia ter sido feita pela mão escrava. Primeiro, não tem assinatura. Segundo, os relatos que tem aqui, ó. Buraquinhos em forma de meia-lua em volta da imagem no alto. O que significa? A lua crescente, a lua da prosperidade, o símbolo da religião dos muçulmanos, islâmico, onde se predomina em seus países de origem, traz na bandeira de representação o símbolo da meia-lua. E os espelhos? Os espelhinhos para espantar o mau espírito, o mal olhado, aquele que se vê, se reflete todo o mal. O candomblé traz o espelho como seu símbolo. É outro sinal. Outro, elos de corrente por toda a parede. O que significa corrente? Escravidão. Os escravos eram acorrentados. Por ter sinais, não ter assinatura, foi levantada essa hipótese
que poderia ter sido feita pela mão escrava. Agora, a imagem padroeira da capela Nossa Senhora da Conceição, essa imagem é feita toda de madeira. Aquele brilho é porque eles usavam ouro. E o artista foi quem? Um artista goiano que nasceu em Pirinópolis. Não foi o Zé de Camargo, foi Veiga Vale. Veiga Vale nasceu em Pirinópolis, foi para a cidade de Goiás, Goiás Velho, e lá sim tem a sua história de vida, lá no Museu da Boa Morte, está cheio de obras de arte dele, toda feita de madeira. E aqui nós temos Nossa Senhora da Conceição. Aquele brilho é porque eles usavam o ouro, tá? Para anunciar missa, casamento, velório, o almoço está pronto. Gente, então existe toda uma técnica do conhecimento dos códigos para badalar intercaladamente um sino ao outro para anunciar o fato. Quando você sabe realmente os códigos, você define até quando faleceu um homem, uma mulher, uma criança. Quando é um homem, bate o grosso, vai no fininho ali, pequenininho, e bate o grosso. Por quê? As pessoas, quando estivessem chegando aos povoados, cidade que seja, eles não tinham ouvido o início do sino. Então eles ficavam prestando atenção na última badalada. Se batesse o grosso, foi um homem. Ao contrário, terminasse no pequenininho, seria uma mulher. E quando batesse só o pequenininho, criança. Então tudo se definia. Tudo é através de código. Só que esse sino se destaca mais para a Fazenda Babilônia, porque está escrito aqui, ó, prêmio conferido na Exposição Nacional de 1861. Dom Pedro II, imperador do Brasil, concedeu o selo para ele, por causa do quê? Do som que ele tem. O pequenininho. Por causa do som, ele foi premiado. Essa é a estrutura da casa, gente. Olha isso aqui. Essa parede de pau a pique. Não é? Essa parede de pau a pique ela é aplicada tanto com massa de argila, tijolo e um pouquinho de bambu para fixar. Diferente da construção. Totalmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e venha visitar a Fazenda Babilônia e conferir toda essa riqueza de história e cultura goiana. Está chegando no final aqui da nossa excursão, do nosso passeio. Eu quero agradecer ao seu Francisco. Convido o pessoal para vir, seu Francisco. Gente, então, primeiro a vocês, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos à Fazenda Babilônia. Nós estamos aqui abertos para o visitante de sexta, sábado e domingo, das 9 às 16 horas. Sejam sempre bem-vindos à Fazenda Babilônia. Um museu ao ar livre. Delícia!